Ok. Então, é assim, os primeiros, né, são os três primeiros, o A, o B e o C. Nós estamos com a segunda aula nesse sistema, né, com vocês, que é a aula de Química. Nós trabalhamos na última aula elementos químicos, né, átomos, elementos e matéria. Hoje a gente vai continuar com matéria, porque a disciplina, né, de Química, na parte de matéria, a gente vai longe, né? O primeiro ano, transformações químicas, vocês têm praticamente o ano inteiro em Química, né? Transformações químicas, que está aí no início disso tudo, que é o estudo da matéria. Então, a gente vai ter aí um bom tempo falando de matéria, tá ok? Na próxima aula, vocês vão ter propriedade da matéria, então tudo está relacionado à matéria. Vocês estudaram na última aula átomos, elementos e matérias. Agora vocês vão estudar hoje, nessa aula de hoje, constituição da matéria, e na outra aula, que seria a terceira aula, que vai ser as propriedades da matéria. Então você vê que é matéria mesmo, ok? Então nós temos o início de todas as formações da matéria, que são os átomos, né? Isso a gente já estudou na última aula. Vocês fizeram o formulário, enviaram, estou fazendo a correção dos alunos que já enviaram. Quem não enviou, envia até o final da tarde, porque lá para as 17 horas, no máximo, às 18 horas, estarei fechando para fazer toda a análise e enviar o relatório de quem fez, né? Só vai aparecer no relatório das atividades de quem fez as atividades, tá? Então, preste bem atenção, quem não fez até agora, vocês têm até 17 horas para fazer essas atividades e enviar no formulário, tá? Tá lá no grupo de vocês, né? A gente já enviou isso há alguns dias, quer dizer, segunda-feira, uma semana atrás. Então, tá com vocês lá. Quem não conseguir, pode ir no site da escola, que tá lá todos os links, tem como você acessar e resolver as questões e enviar, tá ok? Então, hoje, logo no início da noite, eu estarei fechando o formulário para fazer a correção. Aí já sai o relatório de quem fez, né? Esse relatório vem para a direção, a gestão da escola, e fazer o acompanhamento realmente quem está acompanhando as atividades da escola, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar assim, com a constituição da matéria, e aí no final da aula, eu vou retornar com aquele questionário que vocês fizeram no formulário. Por que vou voltar a ele? Porque, né, dá uma devolutiva, ou seja, uma correção até, né, do que vocês fizeram lá, né, do que vocês conseguiram fazer lá no formulário. Então, no final dessa aula, eu vou passar assim um pouco uma geral do que vocês fizeram nos exercícios, e aí vocês podem tirar dúvida, né? Quem já fez, tem dúvidas, às vezes a gente faz um exercício, mas acaba ficando com dúvidas. Mesmo terminando, entregando, você acaba ficando com dúvida. E o momento de vocês tirarem essa dúvida é quando a gente for fazer a correção aqui, tá ok? Então, aqui nós temos como objetivo de aprendizagem, né, que é identificar o que é constituído toda a matéria do universo e ilustrar como os modelos e culturas mais antigas interpretavam o átomo. Então, é assim, o átomo hoje a gente sabe que é uma estrutura, né? É a menor partícula que forma a matéria, ou seja, todas as substâncias, todos os materiais são formados por átomos, né? Esses átomos, eles são, quando se forma uma matéria composta, esses átomos formam molécula e essas moléculas formam produtos, né? Então, o tempo foi passando, chegou a essa conclusão, mas essa conclusão de hoje não foi desde o início, quando eu passei para você a aula passada, que os filósofos, né, ele começou a estudar, pensar como as coisas são formadas, eles pensaram no átomo, né, que significa, átomo significa não divisível, não se dividem, né, é uma palavra grega, né, da origem grega, e nós temos ela aí como, hoje a gente diz assim, um átomo, a gente já pensa logo que no elemento químico. Então, os elementos químicos são formados por átomos. Então, o elemento químico ferro, esse elemento químico ferro é formado por átomo simplesmente átomo de ferro, tá ok? A habilidade aqui, que em todas as aulas nós temos habilidade, essas habilidades é o que nós temos que atingir nessa aula, né?
A gente não pode deixar de terminar essa aula e não atingir as habilidades. Então, o aluno tem que prestar atenção do que está passando aqui, para que ele tenha, né, essas habilidades aí atingidas, com esses objetivos, essas habilidades atingidas, tá ok? O certo é assim, terminou a aula, qualquer coisa que você perguntar sobre a aula, o aluno, no mínimo, ele sabe responder, e se ele não saber responder, ele sabe onde buscar essas informações para saber responder, digamos assim, um tempo maior de conclusão do que ele está ali aprendendo. Mas ele tem que atingir essas habilidades, tá? Então, são algumas habilidades, né? Geralmente, cada aula, a gente se tem aí uma habilidade. Nossa habilidade de hoje é reconhecer elementos químicos como constituintes básicos da matéria, perceber que energia possibilita a execução de trabalho. Então, não sei se vocês estão lembrados, né, quando eu falei para vocês sobre energia na aula passada, que a energia é o quê? É provocador de ações, né? Então, quando a gente vai ter uma ação, a gente precisa de quê? De uma fonte de energia. Então, a energia não tem uma definição diretamente, mas dá para a gente saber o que é. Então, ela provoca trabalho, né? Deixa eu só tirar essa tela. Ela executa trabalho e, consequência disso, se propõe de quê? De movimentos, né? Tudo bem? Até aqui, até as habilidades, alguma pergunta? Nós estamos começando a saída da primeira parte aqui, mas aqui nós não estamos tocando a aula em si, né? Nós estamos falando dos objetivos da aula, nós estamos falando das habilidades da aula e o nosso conteúdo de hoje. Ok? Próxima aula, por favor. Ou próxima tela. E aqui a gente tem, né, foi uma pequena retomada do que você já viu isso aqui na aula passada, né? Que cada um dos elementos químicos que compõem o universo é formado por pequenas partículas, chamadas de átomos, né? Que são compostos por o núcleo atômico. Então, é assim, como eu falei, todos os átomos que são os formadores dos elementos. Os elementos, cada um dos elementos, dos 118 elementos que nós temos na natureza, no universo, que não conhecemos até hoje, né? Porque podemos ter novos elementos aí com o tempo a ser descoberto. Nós temos 118 hoje, mas esses 118 pode ser, daqui a alguns anos, pode ter mais 10, 20, quem sabe. Depende muito de pesquisas, de que esses elementos venham até nós, e que a gente possa descobrir ele, né? Ou a conquista de algum espaço, por exemplo, se o homem chegar uma hora a conquistar o espaço, até o que ele conquistou até agora, pode chegar uma hora que descobre alguns elementos que a gente tem lá, né, no espaço que a gente não conquistou até hoje, no universo, né, por exemplo. Nas profundezas dos oceanos, podemos ter alguns elementos lá que a gente não conhece até hoje, né? Porque quando a tabela periódica foi montada, construída, só tinha lá 66 elementos. Isso há 121 anos atrás, né? Não, 151 anos atrás, que é a idade da tabela periódica. E ali ele só tinha 66 elementos. E aí foi descobrindo, né? Descobrindo até chegar hoje, depois de 151 anos da tabela, descobriu novos elementos. E aí ele foi acoplado a essa tabela periódica, né? Então, a gente pode ter, a qualquer momento, um novo elemento. Ok? Dentro do núcleo, fica os prótons, os nêutrons, né? Na eletrosfera, a gente tem o que chamamos de elétrons. Então, são 3 partículas, né, que formam o átomo. No núcleo, prótons e nêutrons. Próton tem a carga positiva, né? Vocês estudaram isso lá no ensino fundamental, no 9º ano, você tem essa disciplina de descobrir um elemento químico, de que ele é formado, o núcleo dele, né? Então, prótons, nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, tá ok? Então, a tabela periódica reúne o conjunto de elementos químicos conhecidos, né? Então, todos os elementos conhecidos até hoje estão lá na tabela periódica. Tudo bem? É uma forma gráfica, né? A tabela é uma forma gráfica, não é assim, nada de novidade. Você não tem ali
e além, né, que o homem conhece, né, se ele colocou no papel, né, hoje nós temos, a gente fala no papel que a tabela, quando foi constituída, ela foi constituída no papel. Hoje você tem ela eletrônica, tem, né, outros meios de ter essa tabela. Mas quando ela foi, né, foi constituída, ela foi diretamente para o papel. Né? O cientista, depois a gente vai tomar essa retomada quando a gente for estudar realmente a tabela periódica, que a gente vai ter uma aula só de tabela periódica. Né? Porque assim, a tabela periódica, a gente trabalha ela o tempo todo. Né? Não é só no primeiro ano. A gente está no terceiro ano, vocês estão ouvindo precisando utilizar da tabela periódica. Então, todo o seu tempo de estudo, você vai precisar dela. Para quê? Para tirar informações, né? Todo o tempo todo você tem necessidade de tirar algumas informações, e aonde você vai buscar? Nessa tabela. Tabela é para isso, né? Qualquer tipo de tabela. É para você tirar das informações que você precisa para resolver algo. Resolver algo que? Os nossos problemas. Isso nas indústrias utiliza até hoje, né? Eles montam lá gráfico, montam outro tipo de tabelas para facilitar o serviço dele, mas tem hora que ele tem que ir diretamente na tabela periódica, né? Então, mesmo no nosso trabalho no dia a dia, dentro da empresa, no sistema produtivo, o que é o sistema produtivo? São as fábricas, né? Os laboratórios que produz, sempre está produzindo novos produtos. O que já tem e descobrindo, né? Tentando descobrir novos produtos. Tá ok? E aqui a gente tem, né? O que vocês já viram na aula passada, que é o átomo, né? O átomo tem esse modelo, onde você tem aqui nessa primeira imagem, esse ciclo aqui, você tem o núcleo do átomo, está mostrando ali, onde você tem os positivos, que é o prótons, né? E esses amarelinhos aí, que está dentro do ciclo, é conhecido como o nêutron, tá ok? E na borda, ou seja, toda essa parte externa, que a chama isso de borda, né? Que são os elétrons. Então, só para concluir, alguém precisa me informar agora, eu perguntando, quantas partículas tem um átomo? Alguém pode me responder? Oi? São três. Três, né? Que são o que mesmo? O elétron, próton e o nêutron. Isso, são isso mesmo. Sabendo que o prótons e o nêutron estão no núcleo do átomo, né? E os elétrons na borda, que a gente chama a eletrosfera, né? Em volta, na parte superior. Tá ok? Isso a gente vai estudar melhor quando a gente chegar realmente, quando a gente for estudar a tabela periódica. Mas, como eu falei para vocês, o tempo todo nós estamos se debatendo com a tabela periódica. Né? E os estudantes, por exemplo, de medicina, eles carregam a tabela periódica dentro da pastinha deles, porque ele precisa na hora lá. Ele não está estudando propriamente a química, né? Mas na hora que ele vai fazer algo que eles precisam de pegar informações, ele recorre à tabela periódica, né? Quando eu falo para vocês, a tabela periódica vai seguir o tempo todo, isso em qualquer curso, né? Curso que depende da química, principalmente que depende da química, porque é onde a gente vai buscar as informações, né? Então, a gente precisa decorar disso. Eu não digo decorar, mas a gente precisa estudar, né? Estudar a tabela. E aí a gente vai aprendendo aos poucos mesmo, né? Um dia para a noite, de um momento, 2, 3 aulas, que vocês vão ficar craque em tabela periódica, né? Não, isso é com o tempo, mas sabendo o foco de quê? De conhecer a tabela. A gente tem que conhecer ela, né? Então, desde o primeiro dia de aula, eu já apresentei a tabela periódica para vocês aqui, quando vocês vieram, né? Não vieram todas as turmas, mas a turma que veio, eu apresentei a tabela periódica para vocês. Isso aí a gente vai longe nisso, né? Então, todas as aulas a gente vai acabar utilizando dela, de uma maneira ou de outra. Nós não estamos estudando diretamente a tabela, mas estamos utilizando dela para tirarmos algumas informações. Tá ok? Alguma dúvida mais aqui? Alguém pode... Eu só quero falar para você que eu estou dentro do laboratório da escola, né? Hoje a gente está dando as aulas hoje, né? Aqui na escola. E a visão hoje a gente tem aí, que é a vidraria do laboratório, né? Por favor, a próxima tela. Próxima tela, por favor.
Oi? Próxima tela, por favor. Oi? Ixi, acho que caiu alguma coisa. Tá me ouvindo? Heron, a Professor, gente parou de caiu. apresentar para ver se eu acho Caiu, que mas... caiu. Que caiu, a minha ou a sua? Sim, Oi? caiu a minha aqui. Vamos restabelecer, peraí. Tá bom. Eu vou aguardando aqui, tá bom? Só um pouquinho aqui, ele vai se estabelecendo. Professor, desculpa, minha internet caiu. Então, ele tá arrumando, tá? Tá estabelecendo. Desculpa, até achei que tinha sido só comigo. Você tá me ouvindo? Sim. Ok. Então, assim, enquanto ele vai estabelecendo a internet dele, vamos conversando aqui. O andamento da aula, que a gente vai... mas está gravando, está gravando. Enquanto a gente vai se debatendo a questão dos elementos químicos, lembra-se que todas as substâncias, elas são formadas por esses átomos, né? Então, a gente tem átomos, e depois desses átomos, a gente tem a estrutura chamada moléculas, tá ok? A próxima tela, por favor. Vamos ver se agora rola. Ok. Então, aqui a gente tem né, uma tabela periódica, né? Não tem aquela visão de vocês retirarem os dados aqui. Mas eu estou passando para vocês aqui o modelo dela. O que é a tabela periódica? Então, a gente tem esse modelo, né? Ela é um modelo utilizado no mundo inteiro, ou seja, é uma tabela universal, não é uma coisa assim em um país é um tipo, em outro país é outro. Não, todas as tabelas periódicas são iguais. O que muda ali o quê? O nome, simplesmente o nome dos elementos que são traduzidos, né? Por o idioma que tem essa tabela. Mas todas as informações que tem nela são iguais. Por exemplo, o símbolo do elemento é universal, né? A massa atômica, o número atômico, todos eles são números universais. São informações que não muda, né? Só muda o nome porque se traduz quando você está naquele idioma. Por exemplo, a prata é prata em português, né? Na língua portuguesa. Mas quando você chega na língua inglesa, ela já não é prata, ela é silver, né? Mas o símbolo é o mesmo, é AG. AG prata, silver, AG também. Né? Então não muda o único que muda mesmo é a tradução do nome. Tá ok? A próxima tela, por favor. Salve! Ok. Como a matéria é constituída, né? Então a gente tem assim, como ela é constituída, e isso tanto no natural e tanto no sistema produtivo, né? Vocês vão ouvir muito a gente falar aqui de sistema produtivo, né? O sistema produtivo, o que é? São as fábricas, né? São as estruturas montadas pelo homem para produzir o material que eles querem produzir, né? Para venda, para consumo, né? Então, aqui eu vou falar um pouco aqui sobre a constituição dela, que é o nosso tema realmente, né? A palavra matéria vem do latim, que significa aquilo que tem, aquilo que uma coisa é feita, né? Então, de que é feita as coisas? Por exemplo, a gente fala, de que as coisas são feitas? Né? Essa é uma pergunta para todo mundo. Elas são feitas de quê? A matéria, que a gente fala, essa coisa são as matérias, a matéria, né? É a matéria em si. Então, a matéria é formada por átomos, tudo bem. Esses átomos que nós estamos formando essa matéria é natural ou é produtivo, no sistema produtivo? Então, sintético, né? É natural ou sintético? Isso aí que tem esses dois sistemas aí, que nós temos de produzir, né, a matéria. A matéria em si, quando a gente fala matéria em si, é o natural. Mas na hora que você pega essa matéria e já forma em outros materiais, em objetos para ser utilizada, ela já deixa de ser matéria, vai ser materiais, né? Os materiais o que é? São os objetos.
E esses objetos, quem faz é o sistema produtivo. Tá? Isso aí eu falei essa parte para vocês na aula anterior, né? Eu não sei se você lembra quando eu falei para vocês assim, a matéria tem um caminho a andar, né? Ela está no sistema natural, então lá é matéria. Quando a gente pega dessa matéria no sistema natural e trazemos até nós vamos transformar isso em de corpo a objeto. Isso eu já falei para vocês. E quem faz esses objetos é o sistema produtivo, tá ok? O sistema produtivo são as fábricas, né? São montadas por nós, o homem que faz. E o sistema natural é a própria natureza, tá ok? Então, aqui, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço pode ser definido como sendo matéria. Isso vocês já tiveram, já estão sabendo disso. Desde lá do ensino fundamental, você já sabe disso, né? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem volume, né? Então, a matéria, ela tem essas duas propriedades. Ela tem massa e tem volume, tá ok? Toda a matéria é formada por pequenas partículas, voltamos lá, né? Chamada de átomos. Tudo bem aqui, ó? Só reforçando aqui, ó. Toda a matéria é formada por pequenas partículas, chamada de átomos, ok? O ferro é uma matéria, então o ferro é formado por átomo de ferro. O alumínio é uma matéria, é formado por átomo de alumínio, tá ok? Elemento químico é composto de um conjunto de átomos, como as mesmas massas e tamanhos, né? Então, é assim, como eu falei para você agora, o elemento ferro é formado por átomos de ferro que têm a mesma massa e o mesmo tamanho, tá ok? Então, todos os átomos que formam o elemento ferro são iguais. São iguais porque ele forma o elemento ferro, né? Tudo bem? Através da matéria, podemos dar origem a materiais, né, que são os objetos. Então, ó, quem dá origem aos materiais, são o tipo de matéria, que busca dessa matéria e transforma isso em objetos, em materiais. Tudo bem? Através das matérias, podemos dar origem, né, a esses materiais, e aí sim, aí você já precisa do sistema produtivo, de mão de obras, né, de energia, porque sem energia você não consegue transformar a matéria. Para você transformar a matéria, você precisa de energia. Então, a energia está sempre acompanhando a química, né, a produção de química. Por quê? Porque a gente precisa dela para fazer essa transformação, tá ok? E tem horas que a própria reação química transforma essa reação, ela transforma algum tipo de energia, né? E eu dei um exemplo para a turma, por exemplo, a bateria e a pilha, né? O que é a pilha? É um dispositivo que ali sofre uma reação química, né? De troca de elétrons, que são dos metais que está formando essa pilha, transformando essa energia em energia elétrica, né? É tanto que você substitui a pilha e a bateria por energia elétrica. Portátil, né? Ambulante, anda por aí. Certo? Então, você consegue ter essa energia elétrica através de um dispositivo, transformando essa energia, ok? Então, a energia, ela é transformada, assim, o tempo todo, né? Por exemplo, a energia de movimento, que é a energia cinética, você transforma essa energia em energia elétrica, né? Tudo bem? E aqui nós temos, né, por exemplo, o exemplo, né, por exemplo, um pedaço de madeira, né? O pedaço de madeira, o carpinteiro faz um móvel, né? E ao relacionarmos a matéria como exemplo, ficaria mais ou menos assim. Então, assim, você tem a matéria, a madeira, né? A árvore lá, por exemplo. Ela é uma matéria, está lá na natureza, beleza. Você tira essa madeira e traz para o sistema produtivo, ou seja, traz para a fábrica. Você vai formar essa madeira, por exemplo, em tábua, né? Você vai fazer um sarrafo, trabalhar essa madeira. Quando você trabalha ela, você forma ela em um corpo. E desse corpo, você vai fazer os objetos, né? Por que os objetos?
Por exemplo, uma mesa, uma cadeira de madeira, você está fazendo objeto. Esses objetos é o que vai ser utilizado por nós, ou seja, a humanidade utiliza dos objetos, né? Mas tem esse caminho andando aí. Matéria, materiais, né? E que são os corpos, né? E, por final, a gente transforma isso em matéria, em objeto. Essa matéria é transformada em objeto. Tudo bem? A matéria pode se apresentar em 4 estados físicos. Então, né, a gente trabalhava aí até uns anos, aí a gente trabalhava os 3 estados físicos da natureza, ou seja, os 3 estados físicos da matéria. Quais são os 3 estados físicos da matéria? Alguém lembra? Lembra lá no fundamental? Matéria. Sólido, líquido, gasoso. Isso. Então, agora nós trabalhamos, a gente tem que pensar agora no plasma, né? O plasma já é o 4º estado da matéria. Mas não é, todas as matérias não sofrem esse 4º estado. Isso aí já é digamos assim, uma manipulação, onde você fornece energia, e aí você vai ter o plasma. O que é o plasma? É um gás superaquecido. Para isso, precisa de uma fonte de energia, né? Dificilmente você vai encontrar um plasma diretamente na natureza. Mas um sólido, um líquido e um gasoso, você tem com facilidade. Por exemplo, o nosso oxigênio é um elemento químico, certo? No seu estado natural, ele é sólido, líquido ou gasoso? Alguém pode responder? O oxigênio. Eu não entendi a É pergunta. gasoso. É gasoso. Então, assim, as substâncias que nós temos substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, certo? No seu estado natural, sem alteração do homem. O 4º estado da natureza, que já tem muitos países que já incluiu como 4º estado da natureza, e realmente é o 4º estado, é o plasma. Só que esse plasma, a gente não consegue, com facilidade, ter ele no seu estado natural. Ele sofre-se uma energia, né? Um gás, um superaquecido. O que é um gás superaquecido? É um gás quando ele recebe uma fonte de energia, né? E aí ele vai ser aquecido e vai chegar a um ponto que esse gás vai transformar em um plasma. Tá ok? Então, o que nós temos aí, por exemplo, o oxigênio, como fiz a pergunta agora do oxigênio, a gente encontra ele livre na natureza, aqui na nossa atmosférica, né, que é o nosso sistema gasoso, que envolve a Terra, a gente encontra ele no seu estado natural, no estado gasoso, certo? O ferro, a gente encontra ele no estado sólido, líquido ou gasoso. Alguém pode responder? Sólido. Isso. Ó, você vê a diferença, né, desses estados da natureza. Os elementos, eles estão ali, a gente não fez ele. A natureza foi quem fez. E ele vem daquele jeito. O que a gente faz é transformar isso. A gente pode pegar o ferro e transformar ele em líquido. Mas para isso a gente tem que pôr ele dentro do forno, né? E aquecer ele, fornecer energia para ele chegar ao ponto de, a 1.500 graus, ele virar do sólido para o líquido, né? Então, quando a gente chegar na parte de propriedades da matéria, a gente vai trabalhar muito isso, né? O que é que a gente faz com o ferro quando a gente quer transformar ele no estado líquido? A gente vai ter que fazer algo para isso, porque sozinho, do jeito que ele está, você não consegue fazer. A gente não consegue fazer isso. Por exemplo, eu não consigo pegar água e estar a 4, 5 graus, a 23, 26 graus, por exemplo, o momento que nós estamos agora, e deixar ele no estado sólido, se você não esfriar essa água, né? Deixar ela a 0 grau. Quando você coloca ela a 0 grau, ela passa desse líquido para o sólido, né? Mas para isso você precisa de fornecer ou retirar energia. Tá ok? Então, essa coisa de sólido, líquido e gasoso, a gente tem todos os materiais. Mas tem materiais que o seu estado natural já está no seu estado físico, né? Então, por exemplo, a água no seu estado natural é líquido, né? Ela está no estado líquido. Mas eu consigo colocar ela no estado gasoso e consigo colocar ela no estado sólido. Tudo bem? Ok.
Então, vamos dar uma olhadinha na próxima tela, aí vocês vão ver aqui isso. Então, está aqui, ó, estado físico da matéria. Então, a gente tem aqui, ó, na parte de baixo, a gente, olhando a seta aqui, ó, nós temos aqui, ó, em cima a gente tem baixa energia, alta energia, certo? Embaixo a gente tem sólido, líquido, gasoso e plasma, ok? Então, é assim, quando a gente tem um sólido, aí você vê a imagem de umas pedrinhas de gelo aqui, né? Quando você aquece ele, por exemplo, você está com um sólido aqui, vamos dar o exemplo da água, vai. A água só passa para o estado sólido quando ele está de 0 grau para baixo, né? Se ele tiver com 3 graus, já começa a derreter esse sólido, esse gelo, no caso. Então, ele tem que estar a 0 grau ou abaixo de 0 grau, certo? Para ele continuar sendo um sólido. Então, o que é que eu faço para deixar um sólido virar líquido? Eu esfrio ele mais ou aqueço ele? Pode responder, quem quiser. Aquece. Vou aquecer ele, né? E na hora que eu aqueço esse sólido, ele vai virar líquido. Tá ok, já fiz um processo aqui. Mas se eu quiser que ele vira um gasoso, eu pego essa água, eu quero essa água virar um estado gasoso. O que é que eu faço com ele? Eu esfrio ele ou aqueço mais? Aquece ainda mais. Isso, eu vou aquecer e ele vai para o estado gasoso. Beleza. Aí virou um gás, certo? Aqui a gente parava. Até uns anos atrás a gente parava aqui. Aí falaram assim, pessoal, a gente vai ter que estudar o novo estado da natureza, que é o plasma. Então, o que é o plasma? Eu vou voltar a aquecer um gás, e esse gás vai ter que me dar um outro estado da natureza, que ele está superaquecido, e quando eu vou deixar ele nessa situação de ser bem aquecido, superaquecido, ele vai formar um plasma, tá ok? Depois a gente vai ver onde está presente esse plasma, né? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, TV plasma. Vocês já ouviram falar? Quando a gente fala TV plasma, alguma coisa está ali. O plasma está ali. Então, a gente vai trabalhar isso quando a gente sair das propriedades da matéria e começar a estudar a transformação da matéria em objetos, né? E esses objetos formando através da manipulação humana, né? Que é na produção, voltando no sistema produtivo, né? Que a gente faz isso, né? Então, quando a gente chegar nessa parte, aí você vai ver isso acontecer. Quer um exemplo? Dá para você fazer isso aqui dentro do laboratório, né? Se você tem um gás, dá para você fazer isso dentro do laboratório. Só que o gás, você sabe, você tem que trabalhar com ele dentro de um cilindro, né? Você não pode trabalhar com ele solto, né? Senão ele vai embora e você não consegue trabalhar com ele. Nem consegue ter ele, né? Um gás ele tem que estar sempre preso, bem preso. Porque se ele escapar por algum lugar, vai embora. Você não tem mais esse gás. Tá ok? Bom, agora vamos voltar, né? Eu tenho um plasma. Se eu esfriar esse plasma um pouco, ele vai virar um gás, certo? Vai para o estado gasoso. E se eu esfriar esse gás, o que é que vai acontecer, esse gás? Ele vai virar líquido ou ele continua sendo gás? Ele continua sendo gás. Não, quando eu esfrio ele, aí eu vou condensar ele, né? A gente vai ver isso no laboratório, quando a gente voltar ao presencial, a gente vai ver isso no laboratório assim. Você tem um gás, quando você resfria esse gás, por algum sistema, até por um ciclo de água, né? Pois você vai ver isso, a gente vai ver isso na destilação. Então, a gente vai destilar, por exemplo, o vinho aqui. Quando for destilar o vinho, você vai retirar do vinho o álcool. Esse álcool, ele cria um vapor. Quando ele passa pela coluna de destilação, ele sofre um resfriamento de água, né? Essa água vem direto da torneira. Essa água da torneira, no dia de hoje, nesse momento, deve estar aí uns 22, 23 graus, certo? Então, ele está quente, esse álcool, que ele vem da destilação, está queimando, está sendo aquecido. Quando ele entra pela coluna de destilação, passa a ser uma corrente de água fria, e aí esse gás vira líquido, né? Condensou, vira líquido. Tudo bem? Aí eu tenho esse líquido. Olha, já fui do plasma, passei para o gás, agora estou no líquido. De volta, hein? E agora eu quero virar pedra de gelo desse gás.
ou desse líquido, o que é que eu faço? Aqueço ou resfrio? Alguém pode responder? Resfria, tem que resfriar. Eu vou esfriar. Por que eu vou esfriar? Para ele virar gelo, né? Quando eu quero, quando eu quero formar gelo na geladeira, o que é que eu faço? Eu pego a água, ponho em algum vasilhame lá, geralmente pequeno, né? Ponho ele dentro do vasilhame e levo para a geladeira, certo? Eu não vou aquecer, porque se eu aquecer, eu vou voltar ao estado gasoso, né? Se eu aquecer um líquido, ele vai para o estado gasoso. Se eu esfrio, ele vai para o estado sólido, tá ok? Então, quando ele atingir 0 grau, ele vai virar do líquido para o sólido. Isso na água, né? Em outra substância, cada substância tem a sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição, né? Isso também a gente vai estudar lá para frente. O que é temperatura de fusão, o que é temperatura de ebulição. Tudo bem? Alguém tem dúvida aqui, pessoal? Isso aqui é muito bom, que isso aqui a gente está vendo, né, na tela. Tem como a gente, né, passear um pouco aqui e tirar dúvidas, né? Alguém pode... Tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Pode fazer. Não. Professor, Oi. então, eu tinha umas coisas para fazer e acabei chegando atrasado. E o Certo. chat tá bloqueado para eu mandar meu nome. Você colocou seu nome? Não, por causa que eu cheguei, o chat já tava bloqueado. Ou é Gustavo, né? É. É o Gustavo Henrique. Deixa eu só anotar, Gustavo. Então, ok, pessoal. Passando para a próxima. A próxima tela, por favor. Ok. E aqui a gente tem assim, deixa eu só anotar. Então, aqui a gente tem tipo de matéria, né? Então, a gente, na química, a gente separa, ela é classificada em 2 tipos, né? O que significa isso, né? Porque, assim, a química, no início, se estudava, lá na alquimia, por exemplo, se você pega a história da química, da ciência, ela não tinha área específica, estudava ela no todo, né? Então, a química, quando ela, desde da alquimia, ela não tinha separação. Eu vou estudar química, essa ciência está aqui, o estudioso tinha experiência até, né? Ele tem uma grande experiência, mas ele não sabia realmente que área era aquilo. Por quê? Porque não precisava, não tinha assim, não era tão, digamos assim, uma escala uma grande escala, né, de estudo da química, que eles não separavam, não tinha aquele conhecimento ainda de quem é quem, né? Então, aí, com o tempo, a química foi separada, por exemplo, química orgânica e química inorgânica, né? Quando a gente fala química orgânica, a gente está falando de uma linha de estudo da química, por exemplo, o estudo do carbono, né? Quando a gente vou estudar os elementos, os compostos do carbono, eu estou falando que eu estou estudando química orgânica, né? Isso aí vocês só vão ver no 3º ano, mas é bom a gente já começar a trabalhar agora a diferença de um e do outro. Então, e química inorgânica, né? A química inorgânica é tudo aquilo que a gente estuda na química que não faz parte da química orgânica, né? Então, eles separaram essas duas classificações para quê? Para a gente se orientar melhor nos estudos, né? Então, quando eu estou estudando o petróleo, por exemplo, a gasolina, o gás derivado do petróleo, eu estou estudando a química orgânica, certo? Quando eu estou estudando os metais, eu estou estudando a química inorgânica. Então, eles separaram por classificações, porque esse estudo cresceu tanto que precisou ser subdividido, né? E aí nós vamos ter também logo a química da nanotecnologia, né? Porque quando a gente fala nano, a gente tem que pensar na tecnologia, porque você não consegue trabalhar a nanotecnologia, a química, sem a nanotecnologia, né? Quando a gente fala nanoquímica, ou seja, a química dos micros, né? A gente só consegue trabalhar isso quando você pensa numa tecnologia. E aí a gente vai ver logo isso aí, né? Ainda, né? Nessa década, ainda a gente trabalhar com a nanotecnologia, né?
que já era prometido agora para 2021, a gente tem equipamentos aí fruto desse estudo, né, que já tem esse trabalho, né, já tem, em 2018, o mundo estava com 7 bilhões em investimento nessa área, que vai mudar muito a tecnologia, né? Nós vamos ter aí equipamentos por exemplo, um celular que você vai ter mais fino do que esse, mais leve do que esse, e você consegue colocar ele no bolso, dobrando ele, né, com a nanotecnologia. Você vai ter a bateria de durar aí 1000 horas, por exemplo, né? Então, isso já está sendo estudado e vai vir para o mercado de trabalho. Quando eles estudam, se ele vê que não vale a pena formar produto daquele estudo, eles param com essa pesquisa e parte para outra, porque gasta muito dinheiro, pesquisa gasta dinheiro, né? Então, o que é que eles fazem? Se está dando certo a pesquisa, ele tem que fazer e tem que ir para o mercado de consumo, porque se não for para o mercado de consumo, não vale a pena, porque tem que gerar o quê? O capital, a economia, né? As empresas, quando ela investe para ganhar dinheiro, certo? E é para nós, a humanidade consumir o produto dela. Então, tem que ser coisa boa, né? Que seja coisas boas para que seja consumida. Porque se não consumir, não vale a pena nem pesquisar, certo? Quando ele investe um dinheirão desse, é para ter aí um consumo, né? E aí, se tiver consumo, vão produzir. Se não tiver consumo, não vale a pena nem produzir. E aí, para tudo ali. Tudo ok? Então, é assim, só dando uma introdução, a matéria orgânica são os compostos que têm em sua estrutura átomos de carbono, ou seja, realizando ligações covalentes com outros átomos do próprio elemento que é o carbono, né? E com outras espécies atômicas, como hidrogênio, fósforo, oxigênio e nitrogênio. Então, é assim, quando a gente fala em química orgânica, a gente pensa muito no petróleo. O petróleo, digamos assim, é o rei, né, da química orgânica. Então, o petróleo, na verdade, ele já tem lá, como estrutura, o carbono, né, que é o CH4, né? Esse petróleo, que é diretamente extraído da natureza, ele vem só com essa estrutura, e dele a gente forma outras e outras substâncias. Mas quem forma somos nós, a gente vai ter que buscar ele lá na fonte, né? Quando ele busca dele, traz para a produção, para a refinaria, esse petróleo ele vai ser, assim, um leque de produto, né? E ele vai buscar lá porque vale a pena ele utilizar, separar esse produto e pôr no mercado, né? Então, os combustíveis fósseis hoje, derivado do petróleo. Então, dá para pensar hoje um mundo sem gasolina, um mundo sem diesel? Não, né? Já pensou? Quem sabe no futuro, né? Mas nesse momento, a gente não tem como pensar nisso. Retirado do petróleo, amanhã não tem mais gasolina, não tem mais diesel, não tem, acabou, não tem. Teria condições de sobreviver por muito tempo? A economia mundial? Não, né? Tudo bem? E aqui nós temos, né, o exemplo dessa matéria orgânica, que, por exemplo, as plantas aqui, os vegetais, eles têm bastante carbono, como na sua estrutura, o principal elemento é o carbono. O petróleo aqui, né, olha aqui nessa imagem do meio aqui, ó, nós temos a extração do petróleo, aqui nós já temos ele, né, ó, e aqui ele vai para uma refinaria, esse aqui vocês vão ver no decorrer do estudo de química, vocês vão ver como separar esse produto. Como você fazer a gasolina de um produto que vem lá do solo, lá das profundezas, né? Que é retirado aqui. Essa plataforma, ele está é chamada plataforma marinha, né? Ele está sobre o mar aqui, ó. Ele está buscando petróleo lá embaixo, mas na água, não, lá no solo, lá embaixo. Ele não está pegando na água, porque se ele pegasse, se tiver um vazamento de petróleo aqui, ele vai se misturar com a água. Não vai se misturar, mas ele vai estar imerso aqui na água, né? Então, não pode nem ter vazamento aqui. Essa estrutura é montada para buscar o petróleo lá no subsolo, né? E lá, eles trazem esse petróleo e não pode vazar nenhuma gota aqui no oceano. Tudo bem? Isso aqui, se isso acontecer, é um acidente chamado acidente ambiental, né? E aí,
Envolve muita coisa que não é só prejuízo financeiro, muitas outras coisas, né? Que é o ambiental, que é um acidente dos maiores, né? Quando a gente fala um acidente que causa só o lado financeiro, é mais fácil resolver do que um acidente, por exemplo, um acidente ambiental. Tudo bem? Alguém tem uma pergunta, dúvidas, comentário aqui? Não. Não, né? Então, vamos para a próxima, por favor. Então, aqui, ó, aqui já é outro tipo de material. Então, esse material aqui, então, chama assim, ó, matéria inorgânica, né? Então, a gente tem o orgânico e inorgânico. Quando a gente pensa em petróleo, que a gente chama o rei da química orgânica, que é o petróleo, quando a gente fala em química inorgânica, a gente pensa nos metais, né? Então, a gente está dando aqui, ó, como exemplo, os metais. Então, tem alguns metais aqui, ó. Então, esses metais, ele faz parte da química inorgânica, né? Então, lembra-se, química orgânica e química inorgânica. São as classificações para que a gente tenha, assim, um horizonte para o estudo disso, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma metalurgia, uma empresa que só faz fundição, essa empresa ela está trabalhando com os metais. Então, a especialidade dela é química inorgânica. Quando você está trabalhando com produtos do petróleo, derivado do petróleo, você está com uma empresa que trabalha com produtos orgânicos. Tudo bem? Então, aqui só para a gente concluir aqui, né? Então, matéria inorgânica são todas as substâncias formadas por átomos ou moléculas de pelo menos 2 elementos diferentes e que não contenha em sua estrutura o átomo de carbono, formando cadeias, ligações ao hidrogênio. Então, é assim. Lá na química orgânica, para ser química orgânica, precisa do átomo de carbono, ou seja, tem que ter o elemento carbono. Na inorgânica, não, né? Não tem presença de carbono. Tem algumas exceções. Essas exceções a gente vai trabalhar quando a gente for trabalhar as funções inorgânicas, tá ok? Então, isso é no terceiro bimestre. Quando a gente for trabalhar ácido, bases e sais, a gente vai trabalhar isso, né? Então, você vai saber realmente, aí você vai saber realmente separar o que é química orgânica e o que é química inorgânica, tá ok? Mas só assim, antecipando, átomo de carbono, química orgânica. Não tem carbono na fórmula, inorgânico, tudo bem? E a origem, né? A origem da química de inorgânica são os de origem mineral, né? Ou vegetal, certo? E assim, os vegetais, eles têm também na química orgânica. Por exemplo, quando a gente fala vegetal, a gente está falando mais de quê? Das plantas, né? E os animais, que são esses dois jeitos, são o quê? Seres vivos, né? Então, esses seres vivos aqui, eles estão ligados o quê? À química orgânica, tá ok? Então, ó, química, esse vermelhinho aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui, ó, de origem mineral, certo? O que é origem mineral? Os metais, origem mineral. Aí a gente passa para esse verdinho aqui, substâncias orgânicas, de origem vegetal ou animal. Deu para entender aqui? Ok? Então, vamos passar para a próxima. Ok, professor. Oi. Pode falar. Não, tá ok só. A gente só tem assim, para a gente ter assim a separação, né? Conclusão é assim, de origem vegetal é o quê? Orgânico. E a outra, inorgânico. Então, tudo que não é orgânico é função inorgânica, tá ok? Vocês só vão separar melhor isso quando a gente for estudar as funções inorgânicas. Você não estuda funções orgânicas até o terceiro ano. Vocês só vão estudar no terceiro ano. O terceiro ano é a química a gente chama assim, a química do carbono, ou seja, é a química orgânica, ok? E aqui a gente tem a nossa referência, né, que é a proposta curricular do Estado de São Paulo, né, o centro de mídia, que vocês têm aula hoje no centro de mídia, né, vocês têm não estou lembrado qual é o horário de vocês, acho que é 16,
A de vocês que é 16h30, né? Mas já foi enviado para vocês o horário de hoje, né? Do Centro de Mídia, está no grupo. Tem uma aula de Química, ótima, eles passam uma bela de uma aula, viu? Com demonstrações, né? Eles tiram algumas dúvidas, quem escreve quem quiser saber, não é a sua que vai ser lida, né? Mas eles pegam algumas perguntas que são comuns às outras. Então, às vezes, sua pergunta bate com outras perguntas, eles juntas ali e respondem. E aí deixa você satisfeito com essa pergunta, com a sua dúvida. Então, assista essas aulas, são aulas boas mesmo, dá para você assistir, né? É uma aula de meia hora e é na segunda-feira, tá? Só dá uma olhadinha qual é o horário de vocês. Ela começa, são as 3 séries nesse mesmo horário. Ela começa às 16h30, né? E aí cada série tem o seu horário, tá bom? Então, vale a pena assistir. É lá no Centro de Mídia, né? Inclusive, eu coloquei aqui, ó, esse material vou enviar para vocês ainda hoje, tá? Esse PPT eu vou enviar para vocês hoje, ok? Vocês, só passando um pouco para a próxima tela. Então, aqui é assim, ó, pessoal, isso aqui são as questões da atividade 1, né? Aquela atividade que vocês responderam no formulário, né? Não é sobre essa aula de hoje, é sobre a aula anterior. Alguém tem dúvida nessa primeira questão? Vocês viram essa questão, estudaram ela e responderam, ok? E agora eu estou trazendo ela para cá para a gente tirar né, fazendo uma geral aqui para a gente entender melhor. Então, é assim, dê a definição de átomo, elemento químico e matéria. Então, a gente tem aquelas definições, né, que já tem no próprio texto, né? Isso aí foi só para vocês relembrar, né? Então, o que é átomo? É a menor partícula, né? Se o aluno responder assim, átomo é a menor partícula formadora de toda a matéria. Está resolvido, ele entendeu, né? É a menor partícula que forma a matéria. Respondeu, está respondido, certo? Não é obrigado a tirar lá do texto e fazer, não. É bom que você entenda e responde ele, né? O importante aqui é você entender. Quando eu falo assim, dê o conceito ou dê a definição, mesmo você vendo ela no texto ou em outro texto que você está pesquisando, você tira a sua conclusão ali. Bom, é isso mesmo? E aí você sabe que se você fizer isso, você sabe responder em qualquer momento que você for responder sobre isso, né? E você aprende de verdade. Tá ok? Então, o átomo é a menor partícula, né? Formadora de toda a matéria. O elemento químico, é um conjunto, né, de átomos que forma-se uma estrutura. E esse elemento é formado de quê? Mesma partícula do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Tá ok? E aí, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Tá para responder? Está respondendo? Está. Mas é assim, não responde só por responder. Essas questões, então, que eu não passo muitas questões. Eu passo essas questões para vocês interpretar o texto que vocês estão lendo, né? E quando você chegar aqui, vocês vão ter, né, uma noção do que já vocês responderam mesmo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira? Não. Ok? A segunda diz assim, uma das partículas fundamentais, uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo e tem carga positiva. Qual é a questão correta aqui, pessoal? Aqui a gente tem elétrons, nêutrons, neutrino e próton. Qual é a partícula do átomo de carga positiva? Prótons. Ok. Próton. Travou. Eu acho O que aconteceu, velho? Do nada. Travou, velho. Oxi. Socorro. Internet do Tava professor assim, que tava- Socorro. Minha Caiu. internet tinha caído.
Eu também pensei. Agora todo mundo se manifesta. Tava todo mundo quieto até agora. Não é? Sim. Logo que tava dando a resposta, velho. Nossa. Esse bagulho é de um formulário, não é? É do formulário da semana passada. Sim. Meu Deus, o cara errou tudo, mano. Nossa, saiu metade da sala. Depois que você sair. Coitado. Sai também. Meu Deus, velho. Nossa, gente. Eu não vou esperar, seu. Tinha Também vou 70 ver, vai dar uma hora de aula. alunos. Saiu 20. Vai dar uma hora de aula. Gente, tá sendo gravado, eles ainda estão vendo. Verdade. Verdade. Vamos manter a pose de bom aluno. Aconteceu nada. Não aconteceu nada, ninguém falou nada. Sou um anjo. Ele falou não sei o que não, mano. Já disse pra você, mano. Ele falou não sei o que não, mano. Eu falei, peguei em cima, tu deixou o rebolantinho. Eu falei, quer dizer que eu sou gay, mano. Davi, Sacal tá ligada. Oi! Aí o primo dele falou, mas você não era o hétero, mano. Não, mano, com essas paradas não, tá ligado? Oxe, cadê o professor? Mano, ele é. Gente,